Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de acompanhamento do mercado. E hoje nós vamos direto lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edwards, consultor de mercado, olhando aí as perspectivas para a soja principalmente. E a gente está falando de perspectivas boas de preços altas que podem ser consideradas pelo menos no curto e também no médio prazos. Aí a gente vai também fazer uma análise um pouquinho mais longa, principalmente trazendo para vocês o perfil do que aconteceu nos últimos 20 anos e o que está acontecendo agora para tentar fazer aí uma comparação. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender o que é mais importante, entender o que esse momento está trazendo de informação aí para a gente. E você preparou alguns gráficos e a gente vai mostrar esses gráficos aqui, mas justamente tentando alinhar aí o que tem a ver, o que tem de fundamento hoje com o que vem a acontecer aí nos próximos meses. Vamos primeiro fazer essa análise de curto prazo aí, Aaron. O que você está vendo, quais são os fatores e o que a gente precisa levar em conta? Olha, é um mercado muito animador, né? Ontem, estava até brincando, a gente estava brincando aqui na ligação que ontem já foi um pregão para o mês todo, né? Só o pregão de ontem. Então, esses verdade. Mercados são animadores e tem muita coisa envolvido. Dito isso, tenho muitos clientes que estão me ligando, o que eu faço nesse mercado? Então, pensei em compartilhar, eu acho que é o momento, quando você tem esses mercados, sobe 20, 15, 30 pontos todo dia, o que está acontecendo e o que o produtor deveria fazer. Para perspectiva, o primeiro gráfico que ajuda é colocar esse gráfico, o preço semanal no último ano, é o primeiro gráfico que eu compartilhei. A gente está vendo aqui já, Aaron. Se olhar a alta do verão passado, chegou a 16,77. Quando chegou a esse patamar de preço, aqui nos Estados Unidos tinha pouca soja e quem tinha soja disponível para vender, vários clientes estavam vendendo bem acima de 17, porque o prêmio era 16 e pouco, com prêmio em cima disso de 50 pontos, $1, dependendo do valor da região. Então, isso aconteceu na primavera passada. Aí nós tivemos aquela barrigada na safra americana, o começo do desenvolvimento da lavoura brasileira. Aí, em janeiro, os fundos, se quiser mostrar o próximo gráfico, os fundos retomaram as compras e continuam comprando ativamente. Para onde que vai parar esse mercado? Parece sensato para mim pensar que uma movimentação até a alta da primavera passada, de 16,77, os fundos levarem o preço para esse patamar, parece bem sensato, porque eles querem saber, o mercado quer saber, a soja está mais ou menos escassa do que na primavera passada. Nos Estados Unidos, a soja já começou a descolar o prêmio de Chicago um pouco, ou seja, as altas de Chicago estão sendo acompanhadas de recuo no prêmio, um prêmio abaixo da média. No Brasil, onde tem as dificuldades de produção, é interessante que o prêmio continua forte. Então, falando para o produtor brasileiro, a notícia não poderia ser melhor, na minha opinião, porque você tem prêmio forte e a tendência, se você tem prêmio forte na safra, quando supostamente teria uma abundância de grãos, a tendência é que o prêmio continua se fortalecendo ao longo do ano. Principalmente na entre-safra, por consequência. Exatamente. Historicamente, todo ano é diferente, mas historicamente a alta do prêmio costuma vir cerca de 2 meses ou 3 meses antes da chegada da próxima safra, quando você costuma ter a alta do prêmio. Agora, acertar essa alta exata é difícil, depende do plantio, desenvolvimento, mas a tendência do prêmio fortalecer para os próximos 6 a 9 meses é muito plausível no Brasil. Aaron, então vamos lá. Você tem, de um lado, Chicago, que
como você bem mostrou através dos gráficos, tem aí fundos que poderiam estar dispostos a testar, a desafiar aí os 16 dólares e 70 que a gente viu como teto no ano passado, como o preço máximo da soja. Isso aconteceu em junho, é isso? Uhum. Desafiar esse valor e a gente viu que tem fôlego ainda para o gráfico seguir subindo. E em relação aos prêmios, no Brasil você vê essa possibilidade de continuidade da alta, já que eles começaram altos. Em plena safra eles estão bastante elevados e podem, obviamente, encontrar um produtor mais reticente nas vendas aí, não? Exatamente. É raro quando você entra na safra com prêmios acima da média ter uma inversão, em que o comprador errou o cálculo e não precisa mais da soja, então paga menos pelo prêmio mais tarde. A baixa costuma ser mais próximo da safra. Agora, o risco é esse. Aaron, e se houver de fato, e se concretizar, na verdade, essa migração, e se essa migração de demanda for expressiva? Da mesma forma, a gente pode manter essa tendência para o prêmio? Porque se houver uma migração para a soja americana, beleza, reflexo positivo também em Chicago e continua essa perspectiva de testar aí o topo do ano passado. Mas e para os prêmios? Daí muda o cenário ou você acha que ainda assim os prêmios vão ser disputados? Perfeito. Tudo é risco calculado, tá? Então, pode sempre ter algo inédito. Agora, Chicago tem fôlego para crescer. A tendência do prêmio seria fortalecer no Brasil, se não agora na safra, um pouquinho depois da safra. E o câmbio tem negociado entre 5,20, entre 5 e 6, e nós estamos a 5,25, também tem fôlego. Então, é um risco calculado. Será que a soja vai valer mais hoje ou amanhã? E ser um vendedor paciente com essa soja que está chegando, com o cenário atual, parece um risco calculado que vale a pena, pelo menos no curto prazo, para o produtor brasileiro. E muitos produtores, imagino eu, vão ser vendedores relutantes, não necessariamente indispostos, mas não vão ser desesperados por vender. Então tá, então... Isso fomenta... pode complementar, desculpe. Isso fomenta ainda mais o comprador ter que vir negociar. Muito bom. Essa é a perspectiva aí para o curto prazo. 4 a 6 meses aí a gente está vendo essa possibilidade. Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos ver o segundo semestre. Esse comportamento continua, se repete? Quais são os riscos? Tem safra americana chegando. E daí? Exatamente. A alta de Chicago geralmente acontece na primavera aqui, maio, junho, possivelmente julho. É raro você ter a alta chegar na safra. Então, no segundo semestre, para o produtor brasileiro, eu continuo achando que o prêmio tem potencial de ter força. Se você tem soja disponível, ainda tem chance de ter um prêmio forte, porque se tem pouca soja no país, o comprador vai querer garantir que ele tem essa soja. Mas Chicago pode não acompanhar, então o preço no mercado físico, você pode ter o prêmio ajudando e Chicago trabalhando contra. Se pretende segurar a soja até mais tarde no ano, pesquisa alguma forma de gerir esse risco de baixa de Chicago. Não estou falando para fixar hoje, mas entre agora e, por exemplo, maio, junho, julho, quando se costuma ser alta, é uma estratégia interessante, porque o normal seria Chicago perder esse fôlego, mesmo se o prêmio está favorável no Brasil. Muito bem. Tradicionalmente, como você disse, o prêmio no segundo semestre é maior por causa da maior disputa aí, das indústrias pela soja que sobrou mesmo aí no mercado. Só que esse ano a gente tem um diferencial, Aaron. Uma compra mais antecipada das indústrias. As indústrias já estão disputando essa soja
com o mercado exportador. Será que o volume do Brasil é tão pequeno a ponto de manter essa disputa para o segundo semestre? Possivelmente, só que a questão, essa disputa não vai ter uma entre-safra de soja grande que pode atender o mercado doméstico brasileiro. Então, se eles estão preocupados em garantir soja, por isso que nós temos um prêmio mais forte agora. O normal seria em anos de pouca soja, o último a vender consegue o melhor prêmio, não necessariamente o melhor preço. O último a vender, não. Se você ficar até o mercado não comprar tudo que precisa para chegar na próxima safra, seria talvez setembro, outubro, esse período, setembro, outubro, novembro, seria um período que rotineiramente viria talvez uma alta do prêmio. Mas Chicago pode não estar nesse patamar. E aí que eu queria atentar ao último gráfico, que mostra os últimos 20 anos, onde nós estamos. E aí que é importante o produtor, tanto brasileiro quanto americano, a gente pode acertar ou errar nos próximos 3 a 4 meses o dia da alta, qual a movimentação, se é 16, se é 17, qual que é a alta, mas é um ano para se tomar muito cuidado do negócio estrategicamente. Eu costumo mostrar esse gráfico para os produtores e falar, você está fazendo compromissos financeiros pensando que a soja vai ficar nesse patamar para sempre? E aí é um ponto para você se atentar, porque historicamente não costuma ficar nesse patamar por muito tempo. Quando ela tem picos muito elevados aí de preço, logo ela vai procurar outro rumo, né? Porque você estimula a produção, né, Aro? Estimula a produção, o comprador acha outros caminhos, e os produtores que fazem compromissos financeiros de longo prazo, pensando que esse mercado precisa durar para sempre, toma muito cuidado com isso, com os compromissos. Outra conversa que eu tenho com os meus clientes nós vamos vender um pouco cedo, nós vamos vender um pouco atrasado, mas o que nós precisamos acertar os ponteiros é quanta soja que nós queremos vender nessa oportunidade. Digamos, se a alta vai vir realmente no primeiro semestre, nos próximos 4 a 6 meses, quanta soja que nós queremos vender? Nós queremos vender toda a soja desse ano? Queremos deixar um pouquinho? E o ano que vem? E 2023? Quanta soja que nós queremos vender nesse ambiente? E aí desenvolver um plano de execução de comercialização. Um plano de comercialização, como eu vou executar, senão o que acontece com esse mercado? Fica na euforia, fica na empolgação, não sabe o que fazer, tem aquela ansiedade, aí foi embora e aí tem produtor que fala, eu vendi, mas por que não me avisou? Tinha um plano, senão fica paralisado. E tem ferramentas, esse é o tipo de ano que tem ferramentas para gerir esses riscos de preço. Tem que cuidar do negócio, muito cuidado com os compromissos financeiros de longo prazo, não cuidado em fazer vendas grandes sem espaçar as vendas ou gerir risco. Os próximos 4 a 6 meses, na minha opinião, o trabalho mais importante vai ser gerir o mercado e o negócio. Eu sei que a lavoura é importante, sempre é importante, mas tem que dar uma atenção diferenciada para esse mercado. Cuidado com os compromissos, cuidado com garantir que a estratégia de vendas está coerente. É um ano muito crítico para isso. Muito bem. Agora, o imprevisível acontece. Ou, no caso do que está acontecendo nesse momento, Aaron, é o que mais ou menos a gente já via como possibilidade, que é a questão da invasão da Rússia à Ucrânia. Me parece que isso está mais real do que nunca. Estados Unidos, Japão, Holanda e Coreia do Sul estão pedindo para os seus cidadãos que deixem a Ucrânia imediatamente.
E a diplomacia americana já falou que os russos podem invadir a Ucrânia a qualquer momento. O que muda nesse cenário que você trouxe para a gente até agora? Quais são as atenções? E, enfim, é mais oportunidade, é menos oportunidade? Tem alguma novidade aí com essa notícia? Qual que é a sua análise, Aaron? Perfeito. O quadro de incerteza geopolítica de guerra costuma gerar o comportamento que o meu primeiro e o meu alimento primeiro. Então, as commodities de forma geral, as commodities agrícolas em particular, e especialmente quanto mais próximo do prato, costumam ser as mais sensíveis e costuma ser positivo para o preço. O exemplo foi, assim que saiu essa notícia, no final do pregão de hoje, o trigo disparou. É o exemplo clássico, porque o trigo está mais próximo da mesa do que a soja e o milho, e assim que disparou o trigo, a notícia da Ucrânia, o trigo disparou. Outra, falando de imprevistos, grande parte do recuo ontem não foi nenhuma história da soja, foi todas as commodities, e foi o Fed ameaçar um aumento de juros fora da hora, assim, sem ser numa reunião prevista. Seria como se o cupom falasse que vai ter, sem reunião, vão aumentar os juros. E só essa ameaça assustou os fundos. Se quiser puxar de novo aquele gráfico, que foi o segundo gráfico da linha vermelha, toda vez que esses especuladores estão acima do zero, eles estão apostando na alta das commodities. Quando eles tiram esse capital do mercado, o mercado pode cair rápido. A linha do zero seria como se fosse o mercado sem especuladores, a oferta e demanda sem especulação. Quando os fundos estão com essa especulação, digamos, acima desse nível, e pode subir mais, como nós falamos na primeira parte da entrevista. Mas eu costumo pensar que é um momento raro em que você pode transferir riqueza dos especuladores para os produtores, porque eles estão achando que vai subir para sempre, estão comprados, talvez até além do ponto. É uma oportunidade, se você vender, de você captar esse a mais que eles estão dando. Mas qualquer coisa que assusta eles, se é guerra e eles falam, provavelmente com um quadro de incerteza geopolítica, o alimento fica mais escasso e sobe. Esse seria o normal. Mas se aumentar a taxa de juros ou qualquer risco financeiro e esse dinheiro sair, é um risco que pode derrubar preços. Por isso, uma estratégia, um plano de gestão, vai vender um pouco cedo, vai vender um pouco tarde, tem um plano, executa, e é assim que gira o negócio. Muito bem, mas friamente pensando, existe mais possibilidade de alta do que de realização, então? É favorável para commodities. É favorável para as commodities. Especialmente commodities agrícolas, como mostrou o trigo hoje. Ou seja, desafiar os 16,77 vai ser facinho, Aaron. Pode ser pouco. Se os fundos voltarem à posição que eles tinham, é isso que eu falo, se eles voltarem à posição que eles tinham em junho do ano passado, a gente supera, na minha opinião. Vamos acompanhar. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, anunciando, portanto, ou melhor, analisando, portanto, o que pode acontecer com o mercado no curtíssimo prazo, no segundo semestre e principalmente os desafios para esse mercado que a gente está vivendo agora em comparação com o que aconteceu aí nos últimos 20 anos. Vamos ver os preços antes de encerrar. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu lá na rodada final na Bolsa de Chicago. Olha aí, o março, 15 dólares e 85 centos por bushel, fechou com 11,5 pontos de alta. O maio, 15 dólares e 88 centos por bushel, 12,25 de elevação. O julho, 15,82, 11,5 de alta. E o agosto, 15,50, subindo 10 pontos. Vamos ver o milho. Milho que também deve ser influenciado aí por essa questão geopolítica aí, invasão da Rússia à Ucrânia.
Março, 6,50, 6 dólares e 50 centes por bushel, 8,25 de alta. Maio, 6 dólares e 49 centes por bushel, 9,25 de alta. Julho, 6 dólares e 44 centes por bushel, 9 de alta. Setembro, 6 dólares e 5 centes por bushel, uma alta de 8 pontos, mais 75. E o trigo, que esse sim, já no finalzinho do pregão, pertinho ali do encerramento, quando a notícia chegou no mercado, subiu e subiu forte. Olha aí, 26, quase 27 pontos de alta para o março, fechando a 7,98. O maio, 8 dólares e 4 centes por bushel, 26 de alta. Julho, 7,99, 24,5 de alta. Setembro, 7 dólares e 98 centes por bushel, 22 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Antes de encerrar, deixa eu só passar para vocês aqui o que está acontecendo de fato. Olha só, uma ameaça de invasão russa à Ucrânia cada vez mais iminente e pode acontecer, segundo especialistas, a qualquer instante, segundo a agência britânica de notícias, a BBC. O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido orientou seus cidadãos a deixarem os países imediatamente enquanto os meios comerciais ainda estão disponíveis. Em coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira, a Casa Branca, lá nos Estados Unidos, também trouxe a orientação para que os americanos deixem o território ucraniano na sequência de uma análise feita aí pelo Serviço de Inteligência norte-americano. E o resultado é esse que a gente já mostrou para vocês. Commodities em alta, petróleo subindo, trigo subindo e o milho também subindo lá na Bolsa de Chicago. Vamos ficar atento a essa situação que, por um lado, pode ser benéfica para os preços, pois traz essa questão aí da demanda, né, da restrição da oferta, na verdade, uma necessidade aí de avançar com a demanda, isso pode fazer o preço subir, mas na contramão tem aí a possibilidade dos fundos, que são os grandes balizadores aí dos diferenciais de preços, dos fundos se retraírem, procurarem ativos mais seguros e fazer o preço cair. Então tem essas duas possibilidades, vamos ver qual que é, diante, obviamente, de uma condição de guerra, que a gente pode ver acontecer aí, segundo relatos dos órgãos internacionais, o que pode acontecer aí com os preços das commodities. A gente agradece a sua atenção, a gente agradece a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.